Olá, caríssimos alunos. Sou a professora Claudiana e é com grande prazer que venho ministrar para vocês a disciplina de Prática de Formação Profissional no módulo 2 do curso Técnico em Secretariado, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Tenho formação em Ciências Contábeis e, ao longo do tempo, desenvolvi minhas atividades na área administrativa de entidades privadas, comerciais e sem fins lucrativos, e atualmente atuo na área pública, das quais tive a oportunidade de atuar diretamente com os responsáveis pela secretaria nas organizações. E percebo quão importante é essa função no desempenho das organizações de um modo geral. Por esse motivo, já inicio parabenizando você por ter escolhido aprimorar ainda mais seus conhecimentos, pois certamente você deseja trabalhar nessa área. E acredito que alguns de vocês até já atuem em alguma empresa ou instituição, não é mesmo? Espero que vocês compartilhem entre si essas experiências. Sabemos que todos os conteúdos durante o curso são pensados com fins de ampliar a nossa visão acerca da profissão escolhida. E em cada módulo, de certa maneira, há um eixo norteador que conduz o aprendizado do cursista. Vamos ver no slide. Nesse módulo, escolhemos como eixo temático o clima organizacional da empresa, ou seja, aquele que amarra o conteúdo das 6 disciplinas estudadas nesse módulo. Para tanto, organizei nossa aula da seguinte forma. Primeiro, apresentar uma visão geral à prática de formação profissional do técnico em secretariado. E, em seguida, fazer uma relação de cada disciplina com a profissão de técnico de secretariado, com enfoque no eixo temático, clima organizacional e técnicas secretariais. Só para lembrar, a disciplina prática de formação é composta por uma carga horária de 300 horas, que estão subdivididas em 4 módulos, a serem desenvolvidos no decorrer do curso, em conformidade com o projeto político-pedagógico. No primeiro módulo, você já dedicou 40 horas e viu as atividades desenvolvidas e o perfil do técnico secretariado. E como atividade, vocês entrevistaram um profissional da área, certo? No segundo módulo, serão dedicadas 100 horas e a proposta de atividade é a realização de uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo sobre o clima organizacional e as técnicas secretariais, que será exposto em seguida. Mas vamos lá! Em nossa disciplina, faremos um link apresentando como que as disciplinas desse módulo contribuirá para o seu desempenho profissional. Ou seja, ao trabalhar a prática de formação profissional, estaremos fazendo conversar entre si todas as disciplinas desse módulo. Vejamos. A língua portuguesa, o espanhol, o inglês instrumental, as técnicas secretariais, a matemática financeira e a introdução à administração. Na verdade, veremos que todas elas são fundamentais no nosso dia a dia. Haja visto que o mercado de trabalho, de uma forma geral, está altamente competitivo e que precisamos nos capacitar sempre. Sintam-se privilegiados pela oportunidade que cada um de vocês tiveram e tem ao escolher esse curso. Aproveitem ao máximo e levem em conta o que cada professor de cada disciplina tem compartilhado com vocês em suas aulas. Digo isso, pois, como vocês sabem, nossa disciplina é desenvolvida pela interdisciplinaridade, ou seja, para desenvolvermos nossas atividades aqui, consideramos tudo o que vocês estão estudando em todas as disciplinas, certo? Inicialmente, conforme já sabemos, a disciplina prática de formação profissional está regulamentada pelo parecer 16 de 1999 do Conselho Nacional de Educação, no qual dispõe que as diretrizes devem possibilitar a definição de metodologias de elaboração de currículos a partir das competências profissionais gerais do técnico por área, considerando as particularidades no desenvolvimento tecnológico com flexibilidade e atender à demanda do cidadão, do mercado de trabalho e da sociedade. Assim, o nosso papel aqui é conduzir você ao aprimoramento do processo de formação, integrando a teoria e a prática, propiciando uma inserção ou a reinserção no mercado atual ou futuro de trabalho. Sabia que a profissão de secretariado se desenvolveu profundamente nas últimas décadas?
E podemos dizer que isso ocorreu basicamente pelo aprimoramento do perfil profissional, pela complexidade dos processos organizacionais e a constante busca pela formação específica na área? Pois bem, o campo de trabalho foi ampliado. São tantas novas exigências que você está aqui, buscando, desenvolvendo suas habilidades e competências para atuarem no mercado de trabalho. O secretário ou a secretária, pelo seu conhecimento e postura, cada vez mais assume um papel primordial nas instituições, pois interfere positivamente na realidade organizacional, seja na entidade de pequeno ou grande porte. Você já deve ter visto em outras aulas que as atividades desempenhadas vão desde o atendimento a clientes externos e internos, assessoria na gestão administrativa da empresa, até a sistematização de rotinas de trabalho. Fazendo analogia, no campo da comunicação, podemos dizer que a secretaria é o coração da entidade, pois é por onde passa todo o fluxo de informação, ou seja, recebe e distribui as informações. Bom, feitas as considerações, vamos compreender como cada disciplina desse módulo pode contribuir com o seu papel, como dissemos anteriormente. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. A globalização das informações exige que os cidadãos saibam, ao menos, compreender uma segunda língua. No nosso caso, temos a possibilidade ou a oportunidade de conhecer duas novas línguas em nível instrumental, a inglesa e espanhol. E você deve estar se perguntando, mas a empresa onde trabalho ou aqui na minha cidade, os clientes ou o público atendido não têm acesso ou não usam outra língua? Talvez não, mas vejamos. Você já observou a quantidade de produtos que utilizamos no nosso dia a dia, que o nome é em inglês? Não? Então observe os produtos que compramos no supermercado, nas farmácias, os eletrodomésticos, os cosméticos e até mesmo os nomes desses estabelecimentos em nossa cidade. Muitas palavras já fazem parte do nosso dia a dia: notebook, pendrive, WhatsApp, Facebook, hot dog, backup, stop. E ainda temos outros produtos do dia a dia: Dove, Vanish, Pedigree e tantas outras palavras. E não é diferente em nossa profissão. Certa vez, um pesquisador, ao visitar uma comunidade tradicional na zona rural, disse que ao chegar lá, um dos moradores pediu que ele comprasse para eles um home theater. Para ele foi uma surpresa, pois de certa maneira ele não imaginava que essa comunidade não tinha acesso a certos produtos do nosso mundo globalizado, ou ao menos sabiam pronunciar esses termos em outras línguas. Cito esse exemplo para lembrar que o fluxo de informação, a rapidez na comunicação, está ocupando muitos espaços antes não ocupados. Nesse caso, além dos produtos em si, houve a necessidade de saber, no mínimo, duas outras palavras em outra língua. Talvez, dentre vocês, tenha alguém que participe de alguma associação ou trabalhe em algum setor que constantemente lida com organizações nacionais e internacionais, com pessoas que vieram fazer intercâmbios. Além disso, podemos ver que, de uma forma ou de outra, deparamos sempre com essa língua, nos filmes, nos equipamentos tecnológicos, na internet, nos livros, na arte, nas músicas, até mesmo as propagandas de TV ou nas redes sociais. A língua inglesa tornou-se um dos principais veículos de comunicação no comércio mundial. No trabalho, no turismo, nas competições esportivas, no acesso à internet, entre outros. Por isso, é preciso conhecer a língua inglesa para não se sentir isolado no mundo globalizado de hoje. E é por esse motivo que nesse curso vocês estudam esse idioma. Sobre aprender, vejamos algumas curiosidades da língua inglesa em percentuais. Mais de 50% dos cientistas no mundo leem em inglês. 75% das correspondências mundiais são escritas em inglês. 80% das informações mundiais armazenadas por vias eletrônicas são em inglês. Dos aproximados 40 milhões de usuários da internet, algo em torno de 80% se comunicam em inglês.
Estou certa que você aprendeu muito na aula de inglês. Imagine você trabalhando lá no escritório, chega uma correspondência em inglês e você não consegue ler uma palavra sequer. Qual a sensação? Ruim, não é? Pois bem, o aprendizado em inglês abre as portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. O mercado atualmente considera um requisito básico no momento da contratação que o candidato domine inglês. Muitas vezes, o conhecimento em inglês significa um salário de até 70% maior. E a língua espanhola? Por que aprender? Você já deve ter visto na aula dessa disciplina que é a segunda língua mais utilizada como veículo de comunicação internacional. E é a língua oficial em 21 países de vários organismos internacionais, como a ONU, a Comunidade Europeia, Mercosul e outros. A língua espanhola tem várias características interessantes, agradável, rica em sinônimos e oferece para aquele que aprende uma sensação imediata de poder usá-la. E em nosso país, esse idioma ganhou importância nos últimos anos. Estou certa de que nas aulas de espanhol você seguiu uma abordagem prática e moderna. Os diálogos, as interpretações de texto, o vocabulário, a gramática, com certeza te possibilitou uma aprendizagem ímpar, que por si só já será um diferencial no seu currículo. Agora, quando chegar uma correspondência em espanhol, ou você precisar buscar alguma informação na internet, será possível a identificação e a leitura do mesmo. Sabemos que estamos na fase inicial do nosso estudo sobre essa língua, mas esse é o primeiro passo. Desperta em você a vontade de buscar, de prosseguir. Afinal, esse conhecimento facilitará sua prática profissional, não é mesmo? E a língua portuguesa, nossa língua materna? Às vezes, quanto mais estudamos, temos mais a necessidade de estudá-la, concordam? É uma necessidade primordial para a nossa comunicação. Há quem diga que é uma das línguas mais complexas, pela quantidade de palavras e particularidades que temos. A capacidade de comunicar é algo fascinante nas relações interpessoais. A linguagem que utilizamos dizem muito da percepção que temos de nós mesmos e também como percebemos o outro. Dependendo de como nos comunicamos, podemos ser bem ou mal interpretados. No dia a dia, quem nunca se deparou com uma fofoca ou não atendimento de um compromisso e quando viram, na verdade, não passou de um mal entendido? E ainda dizemos, foi falha na comunicação. Lembram daquela brincadeira de telefone sem fio, onde uma mensagem é transmitida de um para o outro e o último participante recebe uma mensagem nada a ver com a primeira? Olha aí o ruído da comunicação, fazendo valer aquele ditado: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Pois isso também ocorre nas instituições. E uma falha de comunicação nesse ambiente institucional pode ser fatal no sentido de comprometer o andamento das atividades. Importante frisar, nossas relações profissionais e pessoais somente serão tão bem-sucedidas quanto melhor for a nossa capacidade de comunicar. Ou seja, vai influenciar no clima organizacional. Vejamos um exemplo simples, a utilização da pontuação correta em nossa língua. Acompanhem comigo o texto. Vejamos quando ocorre um erro por falta de pontuação, ensejando múltiplas interpretações. Esse texto foi retirado do livro História para Viver Feliz, de Rosana Braga. Conta-se que um homem rico estava muito mal, pediu um papel e pena e escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Porém, esse homem morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixara a ele essa fortuna? Eram 4 concorrentes. Vamos ver como cada um desses concorrentes pontuou então a frase. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. A irmã chegou em seguida, pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro,
nada dou aos pobres. O padeiro pediu a cópia do original. Puxando a sardinha para o seu lado, interpretou: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Aí chegaram os descamisados da cidade. Um deles, sabido, fez a seguinte interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Bom, esse pequeno texto ajuda a perceber a importância de usarmos corretamente as normas gramaticais e o quanto é importante que saibamos exatamente o que queremos comunicar, pois um ponto fora do lugar ou no lugar errado pode dizer algo completamente diferente daquilo que queremos. E não pense vocês que isso não ocorre no dia a dia das empresas, pois acontece e muito. Infelizmente, ainda temos que lidar com escrita errada, com textos de e-mail que não dizem nada, erros na escrita de palavras, uma série de erros de pontuação, gramática. E aí, então, pergunto a vocês, é ou não é importantíssimo saber a língua portuguesa para trabalhar em qualquer área? É certo que temos a linguagem coloquial, que é do próprio meio em que vivemos, que está cercada por diversos outros elementos, que contribui para que a comunicação flua. No entanto, para a nossa atuação profissional, faz necessária a compreensão e a utilização correta da língua portuguesa. Observar a ortografia correta das palavras, a coerência no texto escrito ou falado. Por isso, repito, as linguagens são imprescindíveis para a inserção no mercado de trabalho. No estudo dessa disciplina, você deve estar atento. Outro exemplo, imagine que o diretor da empresa em que você trabalha solicita que você emita uma correspondência para uma outra instituição. Ele deseja, no mínimo, que você utilize uma linguagem clara, coesa, seguindo as normas gramaticais, para que não haja dúvidas do receptor ao ler a mensagem enviada. E em outra situação, uma reunião de trabalho, por exemplo, ele espera que você tenha uma postura, uma linguagem não verbal, que saiba falar bonito, como dizem os antigos. Não quer dizer que tenho que usar palavras difíceis. Significa que é preciso ter conhecimento do que se fala, adequar a minha comunicação ao público ouvinte. É preciso ser claro, objetivo, não esquecendo que a pronúncia, o tom de voz e até a velocidade pode influenciar a compreensão do nosso ouvinte. Professora, mas se eu falo muito rápido? Bom, sabemos que nossa fala, o jeito de falar, é influenciada pelo ambiente em que vivemos. Mas isso não nos impede de buscarmos uma melhor forma de nos comunicarmos e sermos compreendidos, de nos tornarmos melhores a cada dia. Ah, professora, percebi que eu utilizo muitos termos incorretos. Alguns eu sei, outros não. O que faço? Bom, estude, leia, faça da leitura um hábito, meus queridos. Não estou falando da leitura de redes sociais, que a maioria das vezes utiliza-se de abreviações, de grafias erradas. Falo de uma leitura de bons artigos, de livros. Experimente a partir de hoje ler ao menos um capítulo de um livro por dia ou por semana. No trabalho, se você precisar elaborar algum documento, pesquise, leia algum documento semelhante. Veja como foi elaborado, os termos, a forma de tratamento. A internet está disponível para utilizarmos, mas tenhamos cuidado para não copiar. Tem muitos erros por aí. Pesquisem textos corretos. Na dúvida, perguntem a outras pessoas que têm mais experiência. Bom, até aqui ouvimos a importância do estudo da língua e como esta está intimamente ligada à comunicação na prática profissional do técnico e secretariado. É claro que o nosso objetivo aqui não é dar aula sobre as disciplinas em questão. Isso você já vem lá com o professor de cada disciplina. Nosso objetivo é integrar a aplicabilidade dessas disciplinas à sua prática profissional. Na verdade, as disciplinas desse módulo são importantes para quase todas as profissões e para o nosso cotidiano. Pessoal,
Assim como a língua portuguesa, temos uma outra disciplina que podemos dizer que faz parte da base de qualquer campo de conhecimento, a matemática financeira. E não precisam fazer essa cara, lá vem essa disciplina de novo. Sabemos que nem todos gostam dela, de estudá-la. Mas sabemos que precisamos dela quase todos os dias, não é mesmo? A primeira coisa que digo é, tenham essa disciplina como uma amiga de vocês. E não é tão difícil, não é mesmo? Ao pensar sobre essa disciplina, para a área de secretariado, considerou-se a parte prática da profissão. E você está percebendo isso ao cursar a disciplina. Veja bem, compreender as finanças nos auxilia até na nossa educação financeira, nas nossas contas pessoais. Você sabe quanto você paga de juros quando você opta por comprar uma TV a prazo ou à vista? A próxima vez que você fizer uma compra, faça essa análise. Ao fazer o empréstimo, você sabe como fazer o cálculo de quanto é a taxa de juros e o quanto você pagará ao final? Pois bem, devemos ficar atento a isso. Podemos dizer que esse é o grande objetivo da formação para a educação financeira, considerar a melhor escolha na hora de tomar decisões financeiras, ou seja, na hora de comprar ou de obter algum produto financeiro. Então, em matemática, o que o técnico de secretariado precisa saber? É necessário saber sobre porcentagem, proporcionalidades, que é a regra de 3, juros simples e compostos, taxas para as operações financeiras, descontos e amortização, dentre outros tópicos da matemática que você está estudando. Para o secretário, é de suma importância que conheça a saúde financeira da empresa. E para isso, é preciso saber sobre o uso do dinheiro, das aplicações financeiras de curto, de médio ou longo prazo. Mas o secretário precisa saber disso, professora? Claro que sim. O secretário, ele deve compreender o contexto geral em que a instituição em que ele trabalha está inserida. Diariamente, estamos ouvindo reportagens sobre a queda ou a alta da inflação, o aumento da taxa de juros, os riscos de investimentos, e isso influencia diretamente na continuidade da empresa. E digo mais, até mesmo na nossa casa, nossa vida pessoal. Você sabe o quanto gasta, o quanto paga de juros? Já observou como reclamamos sobre a alta do preço dos produtos no supermercado? Ou do preço do combustível? Pois é, estes são alterados pela inflação, que é o aumento do nível do preço. Algumas questões que coloquei aqui foi para reflexão de vocês, para que vocês busquem respostas, especialmente no desenvolvimento das disciplinas. Outra disciplina desse módulo são as técnicas secretariais. Essa, acredito que eu posso dizer, que é o suprassumo desse módulo. É aquela que integra as demais disciplinas que você estudou. Por que digo isso? Porque para desenvolver essas técnicas, você depende de todo o conhecimento que adquiriu em toda a sua vida de estudante. E em especial aquelas estudadas aqui. O domínio dessas técnicas é que vai fazer de você, técnico de secretariado, desenvolver o apoio administrativo em nível de excelência aos diretores e gestores da empresa. Sabe? Andei estudando um pouco o material didático de vocês, linkando a teoria e a prática, que já conheço. E alguns itens me chamaram a atenção. Vamos lá. Primeiro, você atua como agente facilitador da comunicação. Na comunicação organizacional, você tem um papel fundamental e é sua função controlar uma série de itens que interferem na comunicação e que contribuem para o seu sucesso. E para isso, importa conhecer, estudar as funções, as metas, a visão da empresa, as normas, os procedimentos, os produtos e os serviços. É preciso conhecer a empresa como um todo. É você quem vai gerir a comunicação com o cliente, seja ele interno ou externo. Será que posso dizer que você exerce um papel de cartão de visita da empresa em que você trabalha? Eu penso que sim. Convido você a pensar por alguns minutos. Lembra a última vez que você foi a uma empresa ou a um órgão público ou associação ou até mesmo ligou para algum setor de atendimento? Como você foi atendido? Qual a postura do atendente?
do secretário especificamente? A informação que você solicitou foi repassada de forma clara? Quando você recebeu alguma correspondência, estava clara? Coesa? Você conseguiu compreender? Além de outras, essas são algumas questões que nos levam a pensar que tipo de profissional você pretende ser. Outro ponto importante ligado a essas técnicas é a gestão de documentos. Você está estudando que a gestão se dá por meio da produção, que envolve a elaboração, a gestão, a aplicação de tecnologias modernas, a utilização e conservação, bem como a destinação, que é o arquivamento, a eliminação ou recolhimento desses documentos. Nesse campo, destaca-se as vantagens de se utilizar a gestão eletrônica, resolvendo aquele probleminha de acúmulo de papéis no nosso dia a dia ou no dia a dia das empresas. E a partir do aprendizado aqui, você pode mostrar à sua equipe, lá onde você trabalha, como preservar e armazenar corretamente as informações que você precisará no futuro. Pensando bem, podemos fazer isso até com aquela pilha de documentos que guardamos em nossa casa. Ou até mesmo aquela quantidade de arquivos que vamos baixando constantemente no nosso computador e guardando lá, não é mesmo? Podemos fazer uma ação prática, organizar os nossos documentos, ou seja, as contas, recibos, notas fiscais, CDs, DVDs, fotografias, dentre outros, e as correspondências a partir das técnicas que aprendemos aqui. O que acham? Penso ser uma boa ideia, mas reforço que a intenção aqui é instigar você a perceber como na prática funcionam essas técnicas. E que se você ainda não teve a oportunidade de trabalhar em alguma empresa ou alguma instituição, você pode começar a praticar as técnicas aprendidas em sua casa, ou ajudando algum familiar, um amigo a fazer isso. Não posso deixar de lembrar que vocês farão uma atividade que poderão verificar na prática como essas técnicas acontecem no dia a dia, em alguma empresa pública ou privada. Vocês viram que uma das atividades do técnico secretariado é oferecer o apoio administrativo aos gestores e diretores das organizações empresariais. E assim, é fundamental que você compreenda as dinâmicas, as características que envolvem o dia a dia dessas empresas, especialmente no campo da administração, pois o papel do secretário está ali ao lado, apoiando, subsidiando as decisões dos gestores. E quando nos propomos a realizar esse curso, é a oportunidade de compreender as ações e também aprender com a prática o que é administrar e quais as funções da empresa. Você sabe o que é administrar? Acredito que na disciplina de administração você já tenha visto que fazemos isso rotineiramente. Decidimos como gastar o nosso dinheiro, em que gastar. A grosso modo, administrar é o processo de tomar decisões, é a escolha sobre a utilização dos recursos, sejam eles financeiros ou não, para realizar esse objetivo de tomar a decisão. Isso que vocês estão estudando lá na disciplina de Introdução à Administração. Pois bem, rotineiramente, você, futuro secretário ou secretária, estará apoiando o gestor da empresa nesse processo de tomada de decisão. Mas como? Auxiliando no planejamento, na organização, no controle, compreendendo a cultura organizacional, o papel de cada profissional dentro da empresa, os aspectos ligados ao empreendedorismo, à liderança, à motivação e à responsabilidade social. Mas onde está o secretário? Está na base de apoio. Lembra do que disse lá atrás? O secretário no campo da comunicação está no coração. É ele quem faz fluir as informações entre os diversos setores ou segmentos empresariais. As crenças, costumes, valores é quem define as normas de comportamento na empresa. Ou seja, é a cultura organizacional, é o que norteia as relações entre os funcionários e clientes. E junto a isso, devemos falar do clima organizacional, que está intimamente ligado à cultura. Você já observou quando chega a algum local, uma loja, por exemplo, e percebe um certo tititi entre os funcionários e por vezes disputam quem vai te atender? Ora, logo você pensa, o clima aqui não está bom.
Outrora, em determinada entidade, você encontra os funcionários reclamando de salários, de carga horária, dos diretores. Pois bem, o clima organizacional não está bom. É isso mesmo, o clima organizacional são os ruídos que interferem as relações. Por isso, muitas empresas atualmente realizam pesquisas com o fim de diagnosticar o clima organizacional, visando compreender as necessidades, as preocupações, as percepções dos empregados. Devido a esses elementos, afetar diretamente a satisfação dos funcionários na realização das suas atividades. Chamo a atenção de vocês para este ponto, pois foi o tema escolhido para a atividade nessa disciplina. Bom, nossa intenção foi proporcionar uma visão integrada de como aplicar o conhecimento adquirido no curso na prática profissional. Por isso, perpassamos em todas as disciplinas do módulo. E é claro que não foi da aula da disciplina, mas sim relembrar alguns pontos que vocês estudaram ou estão estudando em cada disciplina, que possibilitasse a ligação entre a teoria e a prática. De certa forma, buscamos ressaltar os principais pontos que influenciam nas atividades diárias do técnico de secretariado, especialmente no que se refere ao clima organizacional e às técnicas secretariais. E penso que atingimos nosso objetivo, uma vez que devemos olhar para o todo da empresa ou da instituição e perceber que a nossa formação ela é contínua. Com certeza, ao estudar em cada disciplina, terão mais atenção quanto à sua aplicabilidade. Como dissemos no início da aula, o eixo norteador que conduz o aprendizado do cursista nesse módulo é o clima organizacional e as técnicas secretariais. Por isso, vimos essa relação das disciplinas do curso técnico. Espero que vocês tenham conseguido compreender toda essa dinâmica, a relação de cada disciplina desse módulo para o desempenho do papel de vocês a partir daqui. Certamente, você aprendeu sobre as técnicas secretariais e a comunicação organizacional. E certamente você aprendeu sobre as técnicas secretariais e que a comunicação organizacional é um fator primordial para o cumprimento das metas e objetivos, seja numa instituição pública ou privada. O conhecimento adquirido nesse curso nos possibilita aprender para atuarmos profissionalmente e também compreender os trâmites que envolvem essa prática. Por isso é importante relacionarmos o que aprendeu ao que é realizado na prática. E é isso que você fará na sua atividade. Espero que a dedicação, o empenho, o entusiasmo de vocês sejam suficientes para fazer o melhor trabalho que puderem fazer. Ao finalizar essa aula, quero compartilhar com vocês uma mensagem. Sucesso, realizações, excelência e grandeza não acontecem por acidente. São fruto de disciplina, de coragem, da persistência. São resultado de um plano bem-sucedido. Bons estudos e até a nossa próxima aula.